Bom dia, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos começando aqui as primeiras configurações aqui do nosso webinar de hoje. Só para saber como é que está, como é que vocês estão ouvindo, como é que está o vídeo. Eu queria saber só se vocês estão ouvindo bem, se estão conseguindo me ver bem, para a gente fazer essas primeiras configurações aqui para conseguir apresentar certinho para todo mundo. Tem embaixo do vídeo de vocês aí tem uma mãozinha, tem uma opção da mãozinha, levanta, clica na mãozinha aí, quem está me ouvindo bem, só para eu saber como é que está se vocês estão ouvindo. Tá legal, tem bastante gente aqui que já falou que tá ouvindo bem, né? Bacana, estão vendo minha tela? A princípio está uma tela... agora tem uma tela, porque as indústrias químicas exigem, pedem o SASMAC, né, de umas certificadoras. Deixa eu ver que tem gente falando aqui. Tá, Dilma falou que a imagem está boa, a imagem está um pouco desfocada, na verdade. Eu acho que é só o tempo, viu, Dilma, de configurar, de carregar a câmera aí, porque pelo que eu estou vendo aqui, a imagem está aparecendo para mim, também está, por enquanto, está tranquilo aqui. Tá, a Regina falou que está legal, voz e vídeo. Bacana, vamos começar então. Se vocês tiverem, não sei se todo mundo já participou de webinar aqui nosso, aqui da Templo, utilizando essa ferramenta do Zoom. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem aí embaixo da tela tem as opções para mandar perguntas para cá, né, para levantar a mão. Às vezes a gente vai falar vou fazer algumas perguntas que vocês têm que levantar a mãozinha lá para saber se está todo mundo ouvindo, se não tem gente dormindo aí, né? Tá bom? Vamos começar, então. Primeiro, me apresentando, eu sou o José Rafael, eu sou consultor aqui da Templo há 3 anos, e entre as normas que eu presto a consultoria, né, a gente trabalha com ISO 9001, com SGI, com normas para ISO 22000, que é uma norma de alimento, e uma das consultorias que a gente presta é a consultoria do SASMAC. A gente sempre tem bastante dúvidas, né, com relação ao SASMAC, o que ele cobra, se é uma licença, se não é, se a gente compra a certificação, se a gente compra os procedimentos. Então, tudo isso a ideia é a gente desmistificar isso, né, o SASMAC aqui nesse nosso bate-papo de hoje, tá? Então, continuando o tema aí, né, dando início ao tema, né, porque algumas indústrias químicas exigem o SASMAC das transportadoras. Então, a gente vai falar o que é o SASMAC, né, e por que essas empresas exigem, quais são as vantagens para as empresas que exigem, para as empresas que implementam e certificam o SASMAC. Então, isso tudo a gente vai abordar ao longo dessa apresentação. Bom dia, Nelson. Seja bem-vindo. Então, essa aqui é a nossa agenda de hoje, tá, gente? O que a gente vai tratar nessa apresentação, nesse bate-papo. Eu nem falo apresentação, é mais um bate-papo mesmo, a gente explicar, a Templo não tem essa cultura, não sei se vocês já acompanharam o webinar nosso aqui, apresentações. A Dani e o Igor são mais famosos, costumam aparecer bastante, e a Templo não tem essa cultura de passar o conhecimento. Então, hoje a gente vai falar o que é o SASMAC, tem bastante gente que não conhece ainda, né? Não sabe o que é. Já estão aparecendo algumas perguntas, né? Nelson, a gente vai tratar de tudo isso ao longo da apresentação, tá? Então, fica atento aí. Se no final da apresentação a gente não solucionar essa sua dúvida, aí você me pergunta de novo, tá? Eu vou começar com uma pergunta aqui, pessoal. Vou lançar para vocês, vai aparecer aí na tela, tá? Mas para eu saber qual que é, para a gente nivelar a apresentação, tá? Então, para a gente saber quem que já conhece o SASMAC, quem que não conhece,
quem que nem sabe o que é, tá tendo contato com isso pela primeira vez, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem, para a gente nivelar a condução da apresentação, tá? Tem um pessoal que não conhece nada, tem gente que já ouviu falar, mas não sabe para que serve, né? A maioria, bacana, a maioria já é certificada em SASMAC, por enquanto, o resultado vai aparecendo aqui para mim, né, na tela. A maioria já conhece, já é certificada. Vou dar mais um tempinho aí para o pessoal responder, para a gente já... Até vou mostrar o resultado para vocês aqui. Tem mais um pessoalzinho que não respondeu ainda. Você que não... Você que está aí em segundo plano, ouvindo a apresentação, se puder responder a pergunta que está aí na tela, ajuda a gente a saber qual que é a abordagem, né, que a gente vai ter que usar aqui. Bom, já deu tempo aí, 1 minuto e meio. Então, a maioria aqui, legal, a maioria já tem o SASMAC, né, já é certificada. Hoje, no Brasil, acho que tem cerca de 800 empresas que são certificadas já no SASMAC. Então, vocês estão nessa faixa bacana. Depois, tem gente que já ouviu falar, mas não sabe para que serve. Tem gente que sabe para que serve, mas não conhece. Então, e tem gente que não conhece nada, né? Então, então eu vou abordar aqui, nesse sentido, do pessoal que não conhece, né? Vou começar nivelando os conhecimentos aqui. Então, a gente vai trabalhar, a apresentação vai seguir essa sequência aqui, tá? A gente vai falar da ABIQUIM, o que é a ABIQUIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, que regulamenta o SASMAC, tá? Falar um pouquinho, dar um panorama da indústria química no Brasil, falar um pouquinho depois do SASMAC, o que é o SASMAC, né? O que é a avaliação SASMAC, quais são as exigências do SASMAC, a importância da certificação para as transportadoras e a importância de certificação para as empresas químicas, né? Por que as indústrias químicas exigem o SASMAC? E depois falar um pouquinho do nosso modelo de consultoria, tá? Que é o modelo da Templo, que já tem tem dezenas de empresas já certificadas em SASMAC e milhares de empresas certificadas em outras normas, né? A gente tem hoje a Templo tem mais de 1.000 empresas certificadas já, ISO 9001, ISO 14001, que são aquelas normas que a gente falou. Bom, começando a apresentação aqui, vamos falar um pouquinho da ABIQUIM, né? A ABIQUIM é quem regulamenta o SASMAC. A ABIQUIM é a Associação Brasileira de Indústrias Químicas. Faltou uma indústria aqui, eu vou atualizar para vocês, tá? Quando eu for mandar. No final, é legal falar que no final da apresentação, eu vou passar essa apresentação para vocês, tá? Nos e-mails que estão cadastrados, vocês vão receber todo esse material. Então, a ABIQUIM começou em 1964, é uma empresa sem fins, uma entidade sem fins lucrativos, que eles promovem estudos específicos sobre as atividades, acompanham mudanças, acompanham empresas, tá? Então, as empresas que são associadas à ABIQUIM têm ali um suporte, principalmente com relação a dúvidas do transporte, do tratamento de produtos químicos. Hoje, na verdade, ontem, eu acessei o site da ABIQUIM e tem 168 empresas diretamente associadas à ABIQUIM. Quando a gente fala desse diretamente associadas, são empresas, indústrias químicas, tá? Que estão associadas à ABIQUIM. Aqui tem alguns exemplos, tá? Eu trouxe para vocês algumas empresas que estão associadas à ABIQUIM e eu já vou falar por quê. Por que a gente está falando dessas empresas que são associadas. Tem empresas bem grandes, né? Grupo Ambar, White Martins, que são empresas conhecidas, a Braskem, que é uma empresa gigante, Ashland, Oxiteno. Então, aqui são algumas dessas 168 que a gente falou, né? Aqui tem algumas empresas, um exemplo de empresas que são associadas à ABIQUIM. E por que a gente está falando isso, está começando por isso? Porque essas empresas que são associadas à ABIQUIM, são empresas, indústrias químicas, elas
por conta da associação, por conta do contrato, né, da parceria firmada com a Abiquim, essas empresas só podem contratar transportadoras que estejam certificadas no SASMAC, tá? Então, a gente mais para frente vai falar o porquê disso, né? O que significa estar certificado no SASMAC, o que é essa certificação, mas é legal guardar essa ideia de que empresas que hoje estão associadas à Biquim, que tem, além dessas, tem outras empresas bem grandes, tá? Empresas bem conhecidas, depois vocês conseguem entrar no site da Biquim e dar uma olhada quem está associado, inclusive até por região do país. Essas empresas só podem contratar os fretes dos seus produtos se for com transportadoras certificadas pela Abiquim, tá? Certificadas no SASMAC. Continuando aqui a nossa agenda, né? Falando um pouquinho da indústria química no Brasil. Então, eu estou trazendo alguns números para vocês, para vocês terem uma dimensão, uma ideia do que é esse mercado de indústria química, né? Porque não adianta nada saber que a transportadora só pode transportar para a empresa associada ao SASMAC, mas não tem ideia do que é isso, qual que é o leque de opções, quais são as regiões. Então, aqui aqui eu retirei do relatório da Abiquim mesmo, qual foi o faturamento aproximado, estimado das indústrias químicas em 2017, tá? Então, a gente vê que um faturamento aí gigantesco de quase 120 bilhões de dólares, a gente nem está falando em reais, quase 120 bilhões de dólares, e divididas aí nessas partes da pizza aí, né, por cada um dos setores. O maior deles são produtos químicos de uso industrial. Aí é legal falar que a gente está considerando só indústrias químicas, né? E a maior parte deles é o químico para uso industrial, tá? Na tela seguinte tem um gráfico da evolução do faturamento líquido das empresas, é uma estimativa também retirada do relatório da Abiquim. As barras em azul são em bilhões de reais. Então, a gente vê que tem um crescimento considerável, né? E que a tendência é manter esse crescimento. Aqui embaixo tem uma linha em amarelo, né? Falando em dólar, do valor em dólar, que a gente tem alguns pontos sobre variação de dólar, né? Variação de câmbio, mas a ideia é a gente se atentar a essas barras azuis, que é quando a gente está falando em bilhões de reais aqui no Brasil, tá? Então, a gente vê que tem um crescimento, como eu falei, considerável, né? Um crescimento que dá para ver que a tendência é aumentar esse crescimento. Bom, então, legal, a gente já falou um pouquinho da Abiquim, falou um pouquinho falou um pouquinho das indústrias químicas, né? E agora a gente vai falar do SASMAC. O que é esse SASMAC? O que é essa sigla esquisita aí, né? Essa sigla que tem um monte de nome aí no meio dele. A gente vai explicar um pouquinho o que é o SASMAC. Começando pela própria sigla, né? O SASMAC é um sistema de avaliação de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade. Tá? Então, esse nome grandão significa Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade. É um SASMAC, como eu falei, ele é regulamentado, ele é um sistema, como eu falei, regulamentado pela Abiquim, tá? Implementado pela Abiquim. A Abiquim faz todo o gerenciamento disso. O objetivo do SASMAC, desse sistema de avaliação, é reduzir de forma contínua e progressiva os riscos de acidentes nas operações de transporte e distribuição de produtos químicos. Então, a gente é importante a gente prestar atenção nessa primeira frase, nessa primeiro tópico, que é um sistema de avaliação, tá? O SASMAC, tirando já uma dúvida de algumas pessoas que podem estar por aí, que aparece bastante aqui para a gente, o SASMAC não é uma licença, não é alguma coisa que a gente compra, não é alguma coisa que a gente implementa um ou outro documento. Ele é um sistema de avaliação,
tá? Tem vários critérios, que é o que a gente vai ver aqui ao longo desse bate-papo nosso. Legal, estou só dando uma olhada na pessoal que está falando aqui com a gente. A Leila disse que já participou da implementação em transportadoras e hoje está na indústria química. Legal, Leila, você deve ter bastante contato, né? Depois você conta para a gente, Leila, se a sua indústria, se a indústria química exige das transportadoras que façam, que tenham o SASMAC, tá? Conta para a gente saber como é que funciona. José Aparecido falou, sou analista de qualidade com formação em logística e cadeia de suprimentos, busco ser auditor líder, pois sou consultor ISO e auditor interno 9001-2015. Legal, José, esse caminho é bem bacana, tá? Porque o SASMAC, ele é oriundo de outras, ele é baseado em outras normas, né? Normas internacionais, principalmente a ISO 9001, a ISO 14001, a OSAS, né, que passou a ser ISO 45001 agora. O SASMAC, ele tem essa base de qualidade, de meio ambiente, que vem de normas internacionais. Então, a gente vai ver que tem uma relação bem legal entre essas normas, tá? O Nelson está perguntando aqui, então eu vou adiantar um pouquinho, a gente ia falar mais para frente, Nelson, mas o Nelson está perguntando, bom dia, qualquer transportadora pode ter o SASMAC? Sim, a Biquim, no próprio manual do SASMAC, ela diz que qualquer empresa transportadora pode ter o SASMAC. Só que aí tem algumas condicionantes com relação a essas, a todas as transportadoras poderem ter o SASMAC. Como a gente está falando que é um sistema de avaliação, e um sistema de avaliação ele vai avaliar vários pontos, né? Não é só ter um documento, a gente vai avaliar toda a gestão de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade, viu, Nelson? A gente precisa ter alguns critérios, alguns registros, algumas evidências de que estamos seguindo procedimentos, estamos seguindo sistemáticas, metodologias definidas, tá? Então, respondendo a sua pergunta de novo, qualquer empresa pode ter o SASMAC, porém a gente precisa, uma dessas comprovações, uma dessas exigências do SASMAC é ter um histórico de transporte de químico, tá? Então, exatamente para evidenciar para a Biquim, para a certificadora, como é que é feita essa gestão sobre o transporte de químicos, tá? De produtos químicos. Então, podemos ter, mas podem ser todas as transportadoras, mas com algumas condicionantes, tá? A gente vai passar mais para frente. No final, eu vou mandar até um documento legal para vocês terem uma ideia de como está a sua empresa com relação ao SASMAC, tá? Quais são as principais exigências. E nesse documento, nesse diagnóstico, a gente vai falar um pouquinho disso, tá, Nelson? Bom, aproveitando, eu vou aproveitar a deixa aí do José Aparecido e vou colocar uma outra perguntinha aqui na tela para vocês. A deixa do José Aparecido e do Rubens, desculpa, do Nelson. Eu vou lançar uma perguntinha aqui para vocês, exatamente nesse sentido do que o Nelson me perguntou, né? Se a sua transportadora já transporta produto químico ou quer transportar, ou ainda não transporta, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Bom, a maioria está falando aí que já transporta produto químico, né? Então, a gente tinha menos pessoas aqui, né,
no nosso webinar aqui, mas a maioria está dizendo aqui que já transforma para produto químico. A gente fez uma perguntinha lá no começo, dizendo se a empresa já é certificada, se tem conhecimento de SASMAC ou não, tá? Então, a gente consegue ver uma associação entre empresas que já transportam e empresas que já possuem o SASMAC, né? Então, é bacana isso aí. Certo, vamos continuar, vamos seguindo aqui. Então, a gente falou o que é o SASMAC, né? Quais são os objetivos, qual que é o macro objetivo do SASMAC, é esse aí, que a própria Biquim define. Seguido, o SASMAC ele foi lançado em 2001, tá? Ele tem vários modais, que a gente chama, que são vários grupos de avaliação, né? Vários pontos que ele avalia, como terminais de armazenamento, estações de limpeza, modal rodoviário, que é o que a gente vai falar. Então, o SASMAC ele não regulamenta, na verdade, nem regulamenta, desculpa, não é essa a palavra. O SASMAC não avalia só o transporte, tá? Tem empresas que podem requerer a certificação, a elegibilidade, né, nos seus terminais de armazenamento, nas suas estações de limpeza. Então, como eu falei lá em cima, o SASMAC é uma metodologia de avaliação de desempenho nessas 3 áreas, né, saúde, segurança, meio ambiente e qualidade, das empresas que prestam serviço às indústrias químicas. Legal. Vamos continuar na introdução do SASMAC. Aqui ficou repetido, né? O SASMAC começou em 2001. Hoje a gente está na 3ª edição, que ela foi aprovada e lançada em 2014. Tá? Não sei dizer ainda para vocês se já está sendo trabalhada uma nova edição ou não, mas essa de 2014 é a 3ª edição, é a mais atual que a gente tem. Então, o SASMAC ele possui os modais rodoviário, estação de limpeza e ferroviário e atendimento à emergência e outros em implantação. Então, se você tem alguma relação com a indústria química, que não seja transporte, que não seja estações de limpeza, atendimento à emergência, mas tem interesse em saber o que é o SASMAC, vale a pena entrar em contato com a Biquim, ver o que é isso, o que são os novos sistemas que estão em implantação, né, os novos modais, e como que você pode se certificar disso. O modal rodoviário, o módulo rodoviário, né, foi o primeiro a ser lançado e ele é dirigido a transportadoras e operadoras logísticas. Essa é a carinha do modal rodoviário, do manual do SASMAC, tá? Ele é um livrinho, depois a gente vai entrar ele é um livro, a gente vai entrar nas questões internas dele, tá? Mas essa é a cara, para quem quer certificar no SASMAC, no modal rodoviário, essa é a cara do documento, do manual que você vai ter que ter contato, vai ter que adquirir, vai ter que estudar, tá bom? Então, falando um pouquinho da estrutura do sistema de avaliação, né? De como que é conduzido o sistema de avaliação, como que é conduzida essas Pessoal, acho que cortou a ligação. Acho que cortou aqui o teste. Como é que tá? Vocês estão me ouvindo agora? A Juliana falou que estava cortando. O Guilherme falou que agora voltou. Todo mundo está ouvindo bem? Legal, bacana. Vou voltar aqui e compartilhar a tela com vocês, então. Bom, então, voltando aqui, gente, espera aí. A gente falou um pouquinho, né, de qual que é a cara do SASMAC, até aí todo mundo conseguiu ouvir, todo mundo conseguiu ver a carinha do manual aqui, como que ele funciona, só para saber se... Podem levantar a mão aí, colocar a mãozinha se todo mundo... Ah, legal. Bom, então estamos alinhados, todo mundo viu essa última tela, né? Então agora a gente vai entrar na estrutura do SASMAC, né? O que é, como funciona a avaliação, o que é essa avaliação, a gente vai passar isso aqui tudo para vocês. A avaliação, ela é feita, é importante frisar, que são
tem empresas, na própria ABQUIM, tem uma lista de empresas certificadoras que estão homologadas pela ABQUIM, tá? Então, geralmente as grandes certificadoras, a Bureau Veritas, a SGS, a ABS, SAS, são grandes certificadoras, né, que certificam aí um compilado de normas que estão associadas ao INMET, estão homologados pelo INMET e homologados pela ABQUIM para emitir essa certificação, sempre com um aval e com a avaliação final da própria ABQUIM. E como que são conduzidas essas implementações? Acho legal a gente começar por um ponto muito importante que o SASMAC, o manual frisa lá no começo, né, que são licenças obrigatórias que a empresa precisa ter, quando aplicável, tá? Então, o Cadastro Técnico Federal, IBAMA, por exemplo, é quando aplicável, né? Se a empresa tiver uma atividade potencialmente poluidora, tá? Licença do Corpo de Bombeiros, aqui em São Paulo, a gente chama de AVCB, tá? Que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Em outros estados podem ter algumas outras denominações, mas basicamente a licença do Corpo de Bombeiros. Licença de meio ambiente do organismo estadual, aqui em São Paulo, de novo, usando o nosso exemplo, é a CETESB, tá? Então, precisa haver a necessidade de uma certificação, de uma... o José Aparecido, legal, falou que o IBQP também certifica em SASMAC, tá? Então, tem todas essas empresas lá no site da ABQUIM, tá? Então, continuando aqui, licença do organismo de meio ambiente estadual, quando aplicável, tá? Então, tem empresas, por exemplo, aqui que não precisam ter a licença de operação, a gente pode ter a licença de operação da CETESB, a gente pode ter a dispensa da licença de operação, que a própria CETESB emite, dizendo que a empresa não precisa da certificação, tá? Alvará da prefeitura, isso todo mundo tem que ter, né? Licença do Ministério do Exército, da Polícia Federal, da Polícia Civil, quando aplicável, isso vinculado aos produtos. Então, a Polícia Federal, por exemplo, ela emite a licença para produtos que possam ser utilizados para refino de drogas, para utilização em comércio de drogas, principalmente, tá? Então, dependendo dos produtos, isso aí são muitos detalhes, né? Mas dependendo dos produtos, a gente precisa de essas licenças específicas. Licenças municipais previstas em legislação municipal, isso aí, novamente, muito particular, né? De cada cidade, cada município que vocês estejam alocados, que vocês estejam instalados. Verificar se no CNPJ da empresa, lá no código do CNAE, né, se o CNAE que vocês estão utilizando, ele contempla o transporte de produtos químicos, tá? Aqui tem uma transcrição da licença do manual do SASMAC, que diz verificar se o CNPJ contempla o transporte de produto perigoso, mas o SASMAC ele não certifica só o transporte de produtos perigosos, tá? Ele certifica o transporte de produtos químicos, perigosos ou não. Então, tendo essa especificação ali no CNAE do transporte de produto químico, também é válido. Autorização interestadual para transporte de produtos emitido pelo IBAMA. Então, quando a gente for fazer um transporte entre dois estados, a gente precisa de uma autorização do IBAMA também, porque o IBAMA regulamenta todo o Brasil, né? Continuando, então, na estrutura do SASMAC, a gente falou um pouquinho de exigências que estão, eu vou voltar aqui, exigências que estão claras e especificadas no manual. Então, isso até um ponto, antes da avaliação, antes da auditoria, as certificadoras solicitam esses documentos, as comprovações, passam para a ABQUIM e existe uma autorização da ABQUIM se a empresa está elegível ao SASMAC, né, a avaliação, se a empresa está elegível à avaliação ou não está elegível, tá? A gente vai, lá no finalzinho, aquele diagnóstico que eu vou passar para vocês, vai falar um pouquinho e vai dar uma ideia para vocês, se vocês, quais são as possibilidades de vocês certificarem no SASMAC, tá? Então, falando um pouquinho da avaliação, né, do manual,
o manual ele é dividido em 6 partes, tá? 6 macro partes que vão ser avaliados. A parte de gerenciamento, que é uma parte mais estratégica, mais de gestão mesmo, gestão de processos, gestão de riscos, tá? A parte de saúde, segurança e meio ambiente, são avaliações específicas para meio ambiente e questões específicas para a saúde e segurança dos colaboradores. A parte de equipamentos, então, equipamentos utilizados durante a prestação de serviço, equipamentos do caminhão mesmo, então, cavalo mecânico, as carretas, as rodas, o pino-rei, tudo isso tem, os mangotes, tudo isso tem questões específicas para isso no SASMAC, né, ao longo do questionário do SASMAC. Planejamento das operações é uma outra parte que o SASMAC aborda, um macro tema, né? Instalação patrimonial e confidencialidade, isso aí porque a gente sabe que é muito séria essa questão, né, de proteção de produtos, principalmente quando a gente fala de produto químico, proteção e guarda de produtos químicos, confidencialidade de produtos, de químicas que têm aí patentes vinculadas ou requerimento de patente vinculadas aos produtos. Essa parte de confidencialidade é muito importante e recai, inclusive, sobre o transporte, tá, dos produtos químicos. E a inspeção do local. A sexta parte é a inspeção de local. A gente vai ver as instalações das empresas, principalmente com relação ao armazenamento de produtos químicos, armazenamento de combustível, quem tem ali o abastecimento do local, né, na empresa, isso pega bastante. Então, essa sexta parte é o que a gente vai falar da inspeção do local. Eu estou mostrando para vocês a estrutura do SASMAC, tá? Depois a gente vai entrar porque de uma forma geral, como que o SASMAC é avaliado. Depois a gente vai entrar em questões um pouco mais específicas. Então, o SASMAC, ele é baseado em questões, tá? Existe uma lista de questões em que o auditor vai com o questionário e vai pontuando, como está dizendo aí, sim ou não, tá? Só um minuto. Passou aqui. Então, são questões de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade que são pontuadas em sim ou não. Então, o SASMAC, ele é uma avaliação binária, que a gente chama, tá? Tem pessoal aí que já tem contato com outras normas, né? Com a 9001, com a ISO 14001, que elas são mais maleáveis no sentido interpretativo, tá? Então, a ISO 9001 fala que a empresa deve ter uma sistemática, uma informação documentada para dizer como que gerencia os seus documentos. Só que fala que a empresa deve ter isso. Agora, como é essa sistemática, se é um procedimento, se é um cartaz, se é por e-mail, isso aí não está especificado, tá? Então, o SASMAC é diferente, a gente vai ter uma avaliação sim ou não, atende ou não atende, tá? Não tenho o meio termo aí no SASMAC. E dessas questões, a gente tem três tipos, tá, de questões. São as questões mandatórias, as questões indicadas pela indústria, são questões I, e questões desejáveis. As mandatórias, como o próprio nome já diz, são quesitos que têm que ser obrigatoriamente avaliados e obrigatoriamente pontuados com o positivo, né, com o sim. As mandatórias a gente não tem como fugir. A mandatória, por exemplo, a gente vai falar de uma empresa, se ela possui documentos como o PPRA e o PCMSO. Isso aí é mandatório, não tem discussão, a empresa precisa atender para seguir, né, a possibilidade da certificação. Itens da indústria química são itens específicos de interesse da indústria química. Esses itens têm uma classificação, a gente não precisa atender 100%, tá? Eu vou mostrar para vocês como que é essa classificação depois, essas perguntas. A gente não precisa atender 100%, a gente fala em 70% na primeira avaliação e 85% quando a empresa for reavaliada, tá? E itens desejáveis, que são requisitos que demonstram o interesse da empresa em adotar um processo de melhoria. Na primeira avaliação, eles não são exigidos, o atendimento. Na segunda avaliação,
a gente precisa atender pelo menos 40% desses itens desejáveis, tá? Bom, seguindo então a estrutura aqui do SASMAC. Isso aqui, essa tabelinha, eu retirei lá do próprio manual, está dizendo quais que são as questões, né, o número de questões. Então, aí está dividido por saúde, segurança, meio ambiente e qualidade. Requisitos que está aí nessa primeira coluna, central, são questões avaliadas nas sedes, questões administrativas, e rodoviários são questões da operação mesmo em si. Elas podem ter alguma relação, né, uma com a outra, pode ser uma questão que comece no escritório e vai ser avaliada na operação, mas aí o SASMAC dividiu nessas duas questões. Então, a gente tem um total de 779 respostas. Tá? Não são 779 perguntas, mas são 779 respostas. Eu vou mostrar para vocês por quê. Então, tem essa divisão, esse quesito de divisão. Tem a divisão por área de avaliação, que são aqueles 6 pontos que a gente viu, né, anteriormente, que fala de gerenciamento, saúde, segurança, equipamentos, assim por diante. A gente tem um total de 576 perguntas, tá? Então, a gente tem 779 possibilidades de resposta e 576 perguntas. A gente já vai entender isso aí. Então, tem essa divisão também, e tem a divisão por nível de atendimento, né? Que são questões mandatórias, questões indicadas pela indústria e questões desejáveis, que são aquelas que a gente viu. Então, hoje, o Manual do SASMAC tem 168 questões mandatórias, que a gente não consegue fugir, não consegue falar, não, eu não estou atendendo, mas vou fazer um plano de ação para atender. O SASMAC, lembrando que o SASMAC é sim ou não. Então, questões mandatórias a gente não consegue fugir para a certificação, tá? 388 indicadas pela indústria, que são aquelas que a gente pode atender parcialmente, e itens desejáveis são 20 questões. Então, quem achou que ia facilitar por não poder atender desejáveis, vocês vão ver que não é uma coisa muito, uma quantidade de perguntas muito significativa, né? Então, legal, a gente falou da estrutura, né? Então, da estrutura da avaliação. Agora eu vou dizer como que vou dar exemplo de como que é a avaliação. Essa tela que está aí para vocês é uma tela que eu peguei um print do manual do SASMAC e para eu mostrar como que é conduzida a implementação, tá? Então, todos os SASMAC é baseado em questões, tá? Que são, então, por exemplo, tem aí, são críticos para a segurança. 1.2.3.3c, primeiro curso até 120 dias, da admissão de reciclagem por periodicidade mínima bienal. Então, existe a questão, né, o ponto que vai ser avaliado, e no segundo momento, que é a próxima tela, existe o resultado, né, a avaliação em si. Então, o SASMAC tem toda essa... Ele é uma página, em uma página tem as questões, né? Uma página tem essa definição das questões, e na outra página tem a avaliação para a gente, para o auditor, responder essas questões, que é essa segunda tela. Então, essa aqui é a segunda página que está vinculada às questões que estão descritas lá na primeira fase. Então, o que a empresa usa, basicamente, né, a ideia é a empresa utilizar isso aqui para se basear, para desenvolver o seu sistema de gestão, e a certificadora usa isso aqui, que é o questionário para avaliação. Então, nessa primeira coluna, a gente tá falando de uma das avaliações da ABQIM, que é a atuação responsável. Então, não é aplicável ao SASMAC, é que a gente usa o mesmo questionário, né? Tem questões que são comuns à avaliação responsável e ao SASMAC. Essa segunda coluna é aquilo que a gente falou um pouquinho mais para cima, são elementos centrais ou rodoviários, tá? Ou elementos centrais ou específicos. Aqui a gente está falando quais que são, então tem a pergunta um pouco mais simples, detalhando esse quesito que tem que ser avaliado, que a gente viu na página anterior. Então, a gente falou lá, 1.3.3.3c. A empresa deve, fazer isso, isso e isso. E aqui no questionário a empresa são críticos para a qualidade. Programa Olho Vivo na Estrada.
Então, essa é uma avaliação. Depois, o tipo é o que a gente falou sobre ser mandatório, desejável e indicado pela indústria. Então, ele vem especificado aqui, né? O I é o indicado pela indústria, D é o desejável e M são itens mandatórios. Então, nesse caso, analisando esse mandatório, por exemplo, o conteúdo do PPE, são críticos para a segurança, qualidade e meio ambiente. O conteúdo do PPRA, como eu falei lá para cima, né? A gente não tem como fugir do PPRA, tá? Ele é um item mandatório, não tem como dizer que não atende. E aí, nessa segunda questão, nessa próxima coluna, nesse grupo de colunas, onde a gente vai pontuar, lembra que eu falei o sim ou não? A gente vai pontuar nesse grupo de colunas. Então, vai dizer, o conteúdo do PPRA para a saúde e segurança, ele é mandatório. Então, vem aqui com o número 1. Aí, o auditor vai vir aqui, em saúde e segurança, o SS, conteúdo do PPRA, por o número 1. Esses quadros que estão em cinza são quadros que não são aplicáveis. Então, o conteúdo do PPRA, por exemplo, não é aplicável para avaliação de meio ambiente, não é aplicável para avaliação de qualidade e não pode ser marcado como não aplicável. Tá? Então, você vê que a quarta coluna aqui é o não aplicável. Tem algumas possibilidades de a gente marcar como não aplicável. Nesse caso, não pode, o auditor não pode dizer que o PPRA não é aplicável à empresa. Tá? E aí, a última coluna, eventuais observações aí do auditor. Então, agora, a gente passou um panorama do SASMAC, vamos voltar na pergunta lá do início, né? Que é a pergunta que motivou todo mundo a participar desse bate-papo nosso. Por que algumas indústrias exigem o SASMAC das transportadoras? Em primeiro lugar, que é aquilo que a gente falou lá atrás, algumas indústrias que são associadas à ABQUIM, é obrigatório que elas transportem os produtos químicos com empresas certificadas do SASMAC. Então, isso é o primeiro ponto, é a primeira exigência de por que uma empresa exige o SASMAC, tá? São as associadas com a ABQUIM. Outras empresas que não são associadas à ABQUIM podem exigir o SASMAC também. Então, ela pode pegar, quando for contratar uma transportadora, falar, eu vou contratar, mas eu quero que você tenha o SASMAC, seja certificado. Por quê? Né? Porque a gente viu que o SASMAC não é só um selo, não é só uma associação, o SASMAC ele é uma forma de avaliação. Então, quer dizer que essa empresa que tem o certificado, ela foi avaliada em quesitos de meio ambiente, segurança e qualidade, e ela foi atestada como capacitada nesses quesitos. Então, ela tem um sistema de gestão da qualidade que ela vai utilizar para a qualidade do transporte, né, pensando no cliente final. Tem um sistema de gestão ambiental para diminuir os riscos aí, tem um sistema de saúde e segurança, todos atestados por uma entidade certificadora, tá, e reconhecida. Isso aqui, esse terceiro ponto, é mais ou menos isso que a gente falou. O SASMAC, ele é uma garantia de que existem processos e sistemáticas relacionadas a esses três pilares, né? Saúde, segurança, meio ambiente e qualidade. É muito importante, a gente sempre costuma dizer, assim, para os nossos clientes, né? Para os meus clientes, eu sempre reforço isso. O SASMAC não é um papel na parede, ele é um sistema de gestão, então ele é contínuo. Então, a partir do momento que a gente apresenta, a avaliação do SASMAC, ela é a cada 2 anos, tá? Então, a gente fez agora, certificou em 2018, vai ter uma nova auditoria em 2020 para avaliar se eu mantive a sistemática, se eu mantive os procedimentos, os padrões definidos lá atrás e se eu estou promovendo uma melhoria contínua nesses 3 pilares que a gente conversou. Então, o SASMAC, a certificação do SASMAC, quando a gente vê uma empresa certificada em SASMAC, a gente parte do pressuposto de que está tudo correto, de que o sistema de gestão está funcionando legal. As empresas de produto químico, elas sabem que vai ter uma maior segurança no transporte dos produtos dela, né? Porque se a gente tem uma empresa
que é ali da esquina, uma transportadora, o cara abriu agora, comprou ali 3, 4 caminhões, a gente não sabe se ele tem uma gestão, se ele tem controles, se ele faz manutenção periódica dos caminhões. Então, não tem como a gente saber se ele está apto a transportar o produto sem ter nenhum problema lá na frente, principalmente por conta da corresponsabilidade, né, das empresas. Uma das empresas que a gente mostrou ali no início é a Braskem, por exemplo. Se a Braskem for contratar um transporte, transporte de um produto dela, e tiver um acidente, tiver um vazamento, tiver uma contaminação de um lençol freático, do rio, a Braskem é corresponsável por esse dano. Então, por isso que as empresas, elas estão cada vez mais restritivas nesse sentido, né? De contratar transportadoras que elas saibam que tem uma gestão e que o seu risco durante o transporte é muito menor. Isso aí é basicamente o que a gente falou, que eu acabei de falar, né? A gente tem menos riscos com um sistema de gestão eficiente, a gente tem menos riscos associados ao transporte. Então, aí agora a gente vai falar um ponto que é muito importante para as transportadoras, né? Por que a transportadora precisa, por que é interessante para a transportadora ter a certificação de SASMAC? Eu acho que já ficou claro para vocês, né? Vocês já conseguiram ter uma ideia do que é o SASMAC, como é a avaliação, quem que exige ou não exige, mas a gente vai pontuar alguns pontos aqui só para destacar pontos que a gente acha importante a gente passar para vocês. Então, primeiro ponto, como a análise de cima, né? O primeiro ponto é que tem a possibilidade de um serviço, de prestação de serviço de empresas associadas à Biquim. Lembra que a gente falou em 168 empresas hoje que estão cadastradas na Biquim, só podem contratar o serviço se for de uma transportadora certificada. Então, o primeiro ponto de cara é isso. A gente abre um leque de pelo menos mais 168 empresas que a transportadora está apta a certificar, está apta a transportar os seus produtos, e a gente viu que são empresas de grande porte, né? Empresas de grande relevância no cenário nacional. Além disso, tem a abertura de mercado, como a gente falou, para empresas, inclusive, que não são associadas à Biquim. Tá? Então, as empresas que não necessariamente são associadas à Biquim, mas querem diminuir os riscos do seu transporte, querem diminuir as possibilidades de problema ali durante o transporte, é muito provável que ela procure empresas que tenham um atestado de certificação, que consigam comprovar que existe um sistema de gestão, um sistema de avaliação de riscos, né? Que é uma das formas da comprovação, é exatamente falar, olha, eu sou certificado por SASMAC, eu sou certificado no SASMAC, recebi uma avaliação de um organismo mundialmente conhecido e que eu estou apto a transportar o seu produto químico, tá? Então, isso é muito relevante. A gente está, vocês conhecem mais do mercado que a gente, né? Eu conheço a parte de consultoria, de abertura de mercado. Eu vejo que é muito relevante isso no sentido de abertura de mercado, tá? Vocês devem saber mais que eu. Ali no começo, né, naquela primeira pergunta, a gente falou de alguns de vocês falaram para mim, que alguns clientes exigiram SASMAC, outros que vocês já transportam passaram a exigir e falaram assim, agora transporta para mim há 5 anos, tá? Mas agora a gente vai estar restringindo aqui um pouquinho mais, a gente vai querer o SASMAC, tá? Possibilidade do aumento do frete. Isso é muito legal, porque assim, isso é uma coisa que a gente vê na prática com nossos clientes certificados. Lembra que a gente falou que tem dezenas de clientes certificados em SASMAC? Os clientes que a gente mantém relacionamento, conversa depois, a gente já viu o cliente falar em 17%, já viu o cliente falar em 25%, já viu o cliente falar em 30% de aumento do valor do frete por conta da certificação do SASMAC. Ainda mais, isso está muito vinculado à demanda e à oferta, né, do local que vocês estão. Então, se eu estou numa região meio afastada, ali tem algumas indústrias químicas
e tem 10 transportadoras e uma tem SASMAC. Imagina que diferencial que é esse para essa indústria química procurar vocês, né? Então, à medida que for fazer a cotação, vai fazer a cotação com as 10, mas vai falar, pô, isso aqui tem, essa aqui tem o SASMAC, a empresa da Juliana aqui tem um SASMAC, pô, ela me garante, ela vai me garantir, apesar do frete ser um pouquinho maior, ela vai me garantir uma segurança, vai me garantir uma gestão, vai garantir a qualidade do meu cliente ali na entrega. Então, são pontos que, com certeza, são considerados pelas indústrias químicas, tá? Tem uma pessoa aqui, SDF HJJ, está perguntando quais são as certificadoras e qual o custo, né, da implementação do SASMAC. Existem hoje várias certificadoras, como eu falei, elas estão lá no site da Abiquim, tá? Teve até o José Aparecido falou para mim de uma empresa que eu não tinha mencionado, eu não sei exatamente quais são todas as certificadoras, tá? Mas tem lá no site da Abiquim. A média de valores, pessoal, tem duas perguntas aqui sobre a média de valores da certificação. Isso é uma coisa que é muito sensível da gente falar, porque é o seguinte, lembra que a gente falou desde o começo, né? A gente falou que tem várias questões externas que vão influenciar na certificação. Então, eu não consigo afirmar para vocês quais que são os valores que estarão associados, valores diretos e indiretos, principalmente os indiretos, né? É muito difícil a gente mensurar quais são os valores indiretos que estão associados a uma certificação. Então, a gente pode chegar em uma empresa e falar para vocês, vai ser X para certificar, vai ser 10 mil para certificar o processo todo. E aí você, lá na sua prefeitura, você esbarra em uma questão que tem que tirar uma licença que custa 5 mil. Então, já é mais de 50% do que foi estimado no começo, né? Então, é muito difícil a gente mensurar qual que é o custo. Então, a gente precisa, eu acho legal, para quem tiver realmente um interesse na certificação, eu vou ter um diagnóstico para vocês, que eu vou passar junto com o e-mail ao final da apresentação, eu vou passar um diagnóstico para vocês, que vai dar uma ideia melhor de quais podem ser os custos associados à sua empresa, ao local que você está, ao produto que você transporta, tá? Porque tem muitas variáveis, eu não consigo falar agora para vocês qual que é o custo de uma certificação, de modo geral, tá? Então, com esse diagnóstico em mãos, que eu vou passar para vocês, quem tiver o real interesse, manda para a gente esse diagnóstico. Assim, não tem compromisso nenhum, tem um diagnóstico que você vai dizer, eu estou em tal lugar, eu transporto esse tipo de produto, eu tenho as licenças, tenho todas as licenças, ou ainda não tenho a licença do Corpo de Bombeiros. Então, com esse diagnóstico, a gente consegue passar dados mais precisos para vocês, tá? Então, tem uma nova pergunta aqui sobre valores para certificar hoje. O que eu posso falar de valores da certificadora, o que eu tenho visto em média, tá? Valores cobrados por certificadora, de novo, isso pode variar de acordo com a região que você está, de acordo com a distância da sede da certificadora até a sua empresa, quais são os pontos que se você presta serviço em mais de um estado, até no Mercosul, existe uma certificação para o Mercosul, né? O que eu tenho visto, em média, são valores para certificação, valores de avaliação, de 4 a 5 mil reais, tá? O valor da certificação. Novamente, vou frisar, deixar bem claro que não é o valor para o processo todo de implementação, tem várias particularidades. O valor de certificadora é de 4 a 5 mil reais, aproximadamente, o que a gente tem visto, tá? O Aparecido está perguntando se tem interesse em ser certificadora. A Abiquim oferece essa certificação? Eu não tenho detalhes, viu, Aparecido? Você pode tentar entrar em contato com a própria Abiquim para ser homologado como certificador, né? Imagino que seja um processo bem
restrito, bem detalhado, mas vale a pena, né? Legal. A Juliana está falando aqui, está agradecendo, né? Que foi fundamental. Bom saber, viu, Juliana? Felipe Baena também está falando que depende também do número de funcionários, do número de caminhões, tá? Então, isso entra tudo naquelas variáveis, por isso que eu não gosto de falar valores, é o que eu tenho visto em média, mas tem muitas variáveis aí que vão depender, tá? Deixa eu continuar aqui, que a gente já vai dar 1 hora, então a gente precisa dar uma corridinha aqui para não atrapalhar muito vocês também, conforme foi planejado. Então, a gente falou de valor. O principal, tem muita gente interessada em valor, né? O que eu vou ganhar com a implementação do SASMAT? É tudo isso que a gente falou. Você vai poder aumentar seu frete, você vai estar apto a transportar de cara, assim, para 178 empresas que estão associadas à Biquim. Você vai ter um atestado que vai chamar a atenção, que outras indústrias químicas vão querer transportar com você. Então, em valores mensuráveis, que a gente consegue mensurar, isso tudo que eu falei, estar apto a transportar para as empresas da Biquim, estar apto a transportar para outras indústrias químicas, a gente não consegue mensurar. Mas um valor que a gente consegue mensurar estando em contato com empresas que certificaram com a gente, é que tem aumentos significativos no valor do frete, né, no valor direto do frete. Vamos seguir. Isso aqui são custos, né? São coisas indiretas, né? Que a gente vai melhorar a gestão dos processos. Então, você vai conseguir diminuir custos tendo um processo melhor, identificando seus riscos, atuando em ações preventivas antes de atuar em ações corretivas, tá? Que são ações corretivas, a gente sabe que são sempre mais caras que as preventivas. Então, isso é um negócio que a gente vai implementar com o SASMAT. Você vai diminuir riscos associados ao transporte, tá? Então, são todos os riscos que a gente vai mapear antes de fazer o transporte. Então, a gente já vai identificar pontos que possam ter de problema durante o transporte. Vamos atuar sobre isso para minimizar, para evitar que eles aconteçam. Isso são todas consequências da implementação do SASMAT também, tá? E garantia, isso aqui é um negócio muito legal da gente frisar, a garantia a atendimento de legislações aplicadas, tá? A gente sabe que no Brasil, a fiscalização de legislações, a fiscalização de órgãos públicos, de Ministério do Trabalho, da CETESB, do IBAMA, de prefeituras, a fiscalização, eles não dão conta de fiscalizar todas as empresas, né? Então, podem ter pontos que a gente esteja pecando, tá? Então, por exemplo, uma empresa que não, voltando no exemplo do PPRA, tá? Que eu tenho um pezinho ali na segurança do trabalho também, então, voltando no exemplo do PPRA, uma empresa, qualquer empresa que tenha um CLT hoje registrado, ela precisa obrigatoriamente ter o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Isso previsto na norma regulamentadora número 9 do Ministério do Trabalho. Então, não é uma exigência do SASMAT, mas o SASMAT acaba sendo uma forma de fiscalização, pensando pelo lado positivo, né? Uma forma de fiscalização de quais as licenças que você tem que atender. Então, se uma empresa hoje não tiver o PPRA e chegar ao Ministério do Trabalho, bater na porta da empresa, e falar, me dá o seu PPRA, e a empresa não tiver, isso pode acarretar multas muito grandes para as empresas, tá? Então, agora ainda mais com o E-Social, ano que vem vai ser implementado, vai ter uma maior atuação aí do E-Social, então isso aí vai ficar muito mais fácil do Ministério do Trabalho, da Previdência, deles monitorarem isso, e vai aumentar a possibilidade de problemas para empresas que não têm uma gestão suficiente, né? Uma gestão que atenda à regulamentação. Então, isso eu volto a falar que o SASMAT passa a ser um fiscalizador que não tem força legal, então o SASMAT não vai te dar uma multa porque você tem um PPRA, a Biquim não vai te dar uma multa porque você não tem um PPRA,
mas é uma forma de fiscalização e de adequação. Então, a gente tendo o SASMAC, tendo passado por uma auditoria, eu sei que meus documentos ali, os meus documentos de segurança, de meio ambiente, estão atendidos. Eu estou respaldado pela avaliação do SASMAC. O SASMAC considera todas essas exigências legais, né? SDF está perguntando aqui se esta certificação é uma gestão de riscos. Eu diria que a gestão de riscos é uma parte da certificação, tá? É uma parte do seu sistema de gestão. A gente vai implementar um sistema de gestão com diversos fatores, né? E a avaliação de riscos é uma parte do sistema de gestão, tá bom? Bom, para quem ficou até agora, a gente passou tudo que é o SASMAC, passamos de forma geral, né, quais são os requisitos, tá? E eu vou falar um pouquinho agora da nossa consultoria. Eu peço do nosso modelo de consultoria. Quem ficou até agora, segura mais um pouquinho aí que eu vou falar um pouquinho da Templum agora, tá? Então, a Templum é a pioneira na consultoria online. Coloquei é a primeira coisa que vem na cabeça, né, de quem ouve consultoria online. Será que dá certo? Porque esse negócio de consultoria online, o consultor não vira aqui na minha empresa. Mas a gente pode atestar que com mais de 1.000 empresas certificadas, que sim, dá certo, tá? A Templum é uma empresa que tem 15 anos de mercado, 8 anos com consultoria online, e a gente tem visto que dá certo, que é um negócio, essa metodologia que a Templum assumiu, que a Templum criou, a Templum foi pioneira, né? A Templum criou uma metodologia, uma plataforma, questão de avaliação, que avaliações ao longo de todo o processo de implementação, que sim, dá certo lá no final, tá? A gente tem uma plataforma que tem o passo a passo para a implementação do seu SASMAC. Então, lembra que a gente falou de todos aqueles requisitos, né? Tem 576 perguntas do SASMAC. A nossa condução da consultoria, ela é baseada em todo esse conteúdo do SASMAC. Tudo que é mandatório, tudo que é indicado pela indústria, tudo que é desejável. Então, a gente vai conduzir nessa implementação, a parte da consultoria, baseado nesses requisitos. E até em determinados momentos, alguns clientes meus falam para mim, Rafael, esse documento aqui é desejável, eu não quero fazer ele agora para eu focar nisso aqui que é mandatório, que é mais importante. Pô, legal, então, esse desejável, como tem uma margem ali para a gente trabalhar, vamos esperar um pouquinho, a gente evidencia lá no segundo ano, quando a gente for falar de melhoria, né? Então, a gente tem toda essa sistemática estabelecida e já evidenciada que dá certo, né? Temos consultores, puxando um pouco a bola para o meu lado aqui, temos consultores experientes, tá? Consultores dedicados, então a gente tem consultores específicos por cada tipo de certificação, então a gente tem consultores específicos para certificações da construção civil, tem consultores específicos para certificação de alimentos, tem consultores específicos para meio ambiente e segurança. Então, a gente tem a Templum faz essa condução, né, passando dos nossos clientes para o consultor que tem mais condições técnicas, e não só técnicas, mas condições de atender esses clientes, tá? Esses clientes. Um negócio bem bacana da gente falar também é que tem um menor custo de implementação com relação à consultoria presencial, principalmente por conta de custos de deslocamento, custos de estadia, né? A gente não precisa, você não vai precisar de um consultor indo na sua empresa a cada uma vez por semana. Então, imagina, um cara, tem um consultor aqui de São Paulo e eu moro em Presidente Prudente, que dá 600 quilômetros. Não tem condição de um consultor ir na sua empresa uma vez por semana. Quer dizer, condição tem, né? Mas fica muito mais caro do que um consultor que você possa acessar ali pelo seu computador, ter um contato direto com o consultor, né? Acesso a conteúdos 24/7. O que é isso? A gente tem uma plataforma, como eu falei, com todo o conteúdo exigido pelo SASMAC, no caso, por outras normas, né? Você tem conteúdo, se você quiser
acessar a plataforma, trabalhar de domingo para segunda, às 2 horas da manhã, você vai poder entrar na plataforma e trabalhar domingo às 2 horas da manhã. Então, a gente fala assim, pô, eu rendo melhor à noite, para mim não serve um consultor aqui no período comercial. Então, você vai poder trabalhar melhor à noite, você vai poder trabalhar à noite porque você rende melhor à noite. Isso é bem bacana, tá? Da nossa plataforma. Eu queria saber, então eu passei aqui um pouquinho, né, da plataforma da Tempo. A gente vai passar para vocês um diagnóstico para quem tiver interesse, responder para a gente, falar, Rafael, a minha situação, essa dúvida que surge, né, que sempre surge, é a seguinte: será que eu estou apto à certificação? Então, vocês devem estar, tem bastante gente que deve estar pensando nisso, né? Será que eu consigo? Eu posso certificar? Então, por isso que a gente vai mandar, eu vou mandar para vocês, para todo mundo que se cadastrou, tá? Essa apresentação e um diagnóstico. O diagnóstico um formulário em Excel. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Isso aqui é o diagnóstico o diagnóstico que eu vou mandar para vocês, tá? Diagnóstico empresarial SASMAC. Você vai colocar aqui o nome da empresa, o responsável, e aqui a gente já começa com pontos obrigatórios, tá? Esses requisitos, pré-requisitos para certificação. Então, você vai dizer, a minha empresa é uma ETC ou CTC, está cadastrada, a empresa possui frota própria, e dependendo dessas perguntas, ó, vamos ver, peraí, não está carregando, ó, dependendo da resposta, já vai aparecer aqui. A empresa está apta para iniciar a implementação do SASMAC. Então, assim, não quer dizer que você nunca vai poder ter o SASMAC se aparecer um não aqui. Mas a gente trabalha, principalmente nesse começo, requisitos obrigatórios para a certificação, tá? Que vão deixar a empresa elegível à certificação, que é um termo que a ABIC usa. E aqui todos os pontos que a gente vai implementar ao longo da plataforma, e você vai passar para a gente saber essa questão. Por exemplo, quem queria saber de valores total da certificação, vocês passando essas respostas para a gente vai conseguir passar para vocês, dizer, ó, a sua certificação, você vai precisar fazer isso, que você ainda não tem, ou você já tem isso, que bom, vai diminuir o custo. Então, com esses dados em mãos, a gente consegue ter uma ideia melhor de qual que é a possibilidade, né? Quais são os possíveis custos para a certificação. Tem bastante gente preocupada com o custo, né? Deixa eu voltar aqui. Bom pessoal, acho que eu passei a ideia, né, daquela agenda que a gente programou no começo da apresentação. Tentei passar tudo isso para vocês. O SASMAC é um tema muito extenso, muito amplo. Eu não consigo, infelizmente, em 1 hora, eu não consigo passar todos os requisitos, tá? Eu me coloco à disposição aqui de vocês, tá? Quem tiver uma dúvida, vocês receberam o meu e-mail ali quando vocês fizeram a inscrição, né? Então, podem me responder por esse e-mail, a gente mantém um contato. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, até para a gente melhorar essas nossas metodologias de webinar e tal. Eu quero saber, se vocês puderem escrever aí no chat. Espera aí, antes deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Então, o SDF está perguntando se é consultoria ou plataforma faça você mesmo. Isso aí é muito boa pergunta, porque é o seguinte, não é uma plataforma faça você mesmo, tá? Se fosse uma plataforma faça você mesmo, com certeza nosso índice de sucesso em certificação seria muito baixo, tá? A gente tem até isso aí é questão comercial, mas eu vou só mencionar para vocês, a gente tem uma garantia de certificação em contrato, tá? Se você não certificar, a Tempo devolve seu dinheiro, até corrigir e tal, isso aí eu não sei muitos detalhes, porque é uma questão mais comercial, mas não é uma plataforma faça você mesmo. A gente tem todos esses documentos que eu falei que a gente vai estabelecer, vai desenvolver ao longo da plataforma, vai ter uma avaliação por parte de nós, consultores. Então, se você fizer um procedimento, vou fazer um procedimento de controle de emergências,
que é como que eu vou atuar nas emergências, que é uma das exigências do SASMAT. Se você tiver, se você vai fazer esse procedimento e falar, mandar para mim, falar, ó, Rafael, isso aqui está certo, isso aqui atende os requisitos do SASMAT, então essa é a diferença de você ter uma consultoria, uma plataforma, faça você mesmo, né, como você mencionou, e da consultoria. Aqui a gente faz a consultoria mesmo, tá? Uma outra pergunta da Cibele, sugestão para o próximo webinar, tira dúvidas do SASMAT. Legal, Cibele. Exatamente era esse ponto que eu ia entrar agora, que eu ia falar. Eu quero que vocês passem para mim, por favor, sugestões para a gente, para fazer próximo webinar. Tá? A Cibele já passou uma sugestão aqui, um próximo webinar tira dúvidas do SASMAT. A gente pode programar, com certeza a gente programa esse webinar. Vocês, tem mais gente que tem mais dúvidas, que tem pontos específicos aí que queriam que a gente abordasse no webinar? Pode passar, pode escrever para mim no chat, por favor. Teve um pessoal que levantou a mão aí, eu não sei se, eu não entendi se tem dúvida no SASMAT, tem dúvidas, né, no webinar, ou se, quer dizer, pode ser que tenham dúvidas, mas não especificaram aqui. Então, podem escrever aí embaixo, tem um botãozinho de chat, vocês podem dizer aí quais que são as sugestões. Legal, tem um pessoal bacana, tem gente aqui de Portugal aqui com a gente, pretende saber qual que é a forma do SASMAT que é mais válida para uma empresa portuguesa. Como a gente falou aqui, está com o nome anônimo, desculpa, não sei quem está falando, mas como a gente falou, o SASMAT, no fim, ele não vai servir só para certificação, ele vai ter outras vantagens, né? Que aquele tópico, lembra aquela página que a gente falou, por que é legal a empresa transportadora ter o SASMAT? Ele vai servir para outras coisas que são de gestão, são de diminuição de riscos, são de atestados de qualificação da empresa. Então, com certeza, é uma forma, apesar de ser uma norma brasileira, regulamentada por uma associação brasileira, é um sistema de gestão muito legal para qualquer empresa que queira implementar, né? Essa gestão, porque a gente viu aí que tem ganhos significativos, até ganhos financeiros significativos com relação após a implementação, né? Mais algumas perguntas aqui. Conceição, foi a Conceição. Obrigado, viu, Conceição, pela pergunta. Agora a Conceição assinou aqui. Silvia, falando para a gente esclarecer um pouquinho sobre a atuação responsável no próximo webinar, pode ser, é um tema legal também para a gente conversar. O Aparecido, para ser certificador do SASMAT, tem que ser certificado pela ABQIM ou tem outras instituições que também oferecem? Aparecido, como é a ABQIM que regulamenta o SASMAT, a ABQIM que é a dona do SASMAT, né, vamos dizer, o SASMAT é um programa da ABQIM, então é a ABQIM que regulamenta também, que autoriza empresas a certificarem no SASMAT, tá? Então é legal entrar em contato com eles e levantar essa bola aí, dizer que você quer ser uma certificadora, eles vão te passar todos os requisitos para ser uma certificadora SASMAT. Legal, pessoal? Bom, vamos finalizando aqui então, vou deixar vocês trabalharem agora. Em breve eu vou mandar então um e-mail com essa apresentação e com esse diagnóstico, para quem tiver interesse em responder para a gente. Espero que tenha cumprido o meu papel aqui de esclarecer para vocês, de uma forma geral, o que é o SASMAT, tá? E a gente, conforme a programação de novos webinars, novas apresentações aí, eu vou passando para vocês, a gente, ou alguém dá tempo, vai passando, mandando esses e-mails como a gente fez, tá bom? Muito obrigado pela presença de
todo mundo. Espero que tenha sido bacana. Para mim foi uma experiência legal e quem sabe a gente volta aí a se falar em próximos webinars, tá bom? Obrigado, viu, gente? Tem mais gente perguntando aqui. A Dilma, posso considerar a certificação SASMAC como uma ferramenta para verificar o atendimento a outras normas em função da objetividade da auditoria? Dilma, eu não sei se eu entendi muito bem, mas, assim, outras normas, como a gente fala, a gente citou outras normas, né? ISO 9001, ISO 14001, outras normas, a gente precisa avaliar pontualmente, caso a caso, quais seriam essas outras normas, tá? Para a gente verificar quais são quesitos específicos. Então, a 91, a 14, tem uma relação muito grande com o SASMAC, mas não 100%. Então, tem outros quesitos que a gente não conseguiria certificar nessas outras normas, só implementando a sistemática do SASMAC, tá? Então, a gente precisa ver caso a caso qual que é essa ligação. O Aparecido está falando, tem interesse num curso de certificador SASMAC. Se puder me indicar, Aparecido, lá no site da Abiquim, em outubro, vai ter um curso de auditor líder do SASMAC. Tá? Então, dá uma olhada lá no site da Abiquim. Sempre que a gente for falar de SASMAC, vamos na Abiquim, que é a fonte do SASMAC. Tá? Então, dá uma olhada lá, tem lá um link de cursos que fala quais são os quesitos para você ser um auditor líder de SASMAC. Tá? Dilma, então é isso aí mesmo que a gente estava falando, né, da ISO 14009-2001, tem alguns pontos específicos, alguns requisitos específicos com questões de cada norma. O Guilherme aqui da Tempo está ressaltando um ponto legal aqui, para falar para vocês que o e-mail não chega hoje, tá? Vai levar entre 1 ou 2 dias úteis para a gente finalizar a gravação, né, cortar os errinhos que tenham e a gente preparar esse e-mail para mandar para vocês. Legal? Mais 2 perguntas. Tchau, Conceição, até mais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. A gente se fala. Um abraço.